Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, está chegando agora, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Mais uma aula para a redação, vou falar sobre o uso de conectivos. Muitos candidatos, quando eu vou corrigir as provas de redação, cometem o erro de não utilizar os conectivos adequadamente. Eles são indispensáveis em uma redação porque são eles que promovem a coesão textual. Eles fazem a ligação de ideias, ligam uma frase à outra, ligam um parágrafo ao outro. Por exemplo, você usa um conectivo para ligar a ideia B, a linha B, com a ideia que foi discutida anteriormente na linha A. Ou você utiliza um conectivo para ligar o parágrafo B com o que foi discutido anteriormente no parágrafo A. Eles devem ser utilizados em todas as partes do seu texto, na introdução, no desenvolvimento e também na conclusão. Só que em cada uma dessas partes, nós temos conectivos diferentes para serem utilizados. Então tem que ter muito cuidado para qual conectivo é mais adequado para aquela parte do texto, conectivos de introdução, conectivos também de desenvolvimento, conectivos conclusivos e além de empregá-los corretamente no seu texto, saber quais são os mais adequados para aquela discussão. Nós vamos ver numa redação, vou marcar os conectivos que eu utilizei aqui e também nós vamos ver aqui uma variedade de conectivos, a finalidade desses conectivos, dessas expressões. Então é algo que você deve começar a praticar no seu texto. Às vezes eu vou corrigir algumas redações, eu me deparo com um amontoado de ideias soltas. As pessoas começam a escrever a redação, começam a discutir o que foi solicitado e não usam nenhum termo que ligue as ideias. É necessário estabelecer uma progressão textual, uma sequência lógica na sua redação. O que você discute lá no início tem que ter um vínculo em todas as partes do seu texto. Aqui nós temos os principais conectivos. Começamos pelos termos que dão prioridade e relevância para o texto. Em primeiro lugar, antes de mais nada, primordialmente, sobretudo, primeiramente, acima de tudo, principalmente, a priori, a princípio também é um conectivo de relevância. Eles servem para você destacar uma ideia inicial no seu texto. Então pode ser utilizado lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, é preciso discutir, ou a princípio, cabe destacar, e aí você começa destacando a relevância daquela primeira discussão. Conectivos de tempo, então, enfim, logo, imediatamente, frequentemente, constantemente, às vezes, conectivos que trazem aí a comparação de ideias, igualmente, da mesma forma, assim também, quando você discute ideias que são muito semelhantes na sua redação, você começa lá no parágrafo apontando um argumento. E o próximo argumento, ou naquele mesmo parágrafo ou no próximo parágrafo, possui uma semelhança. Você pode então utilizar um conectivo que vai trazer essa comparação. Da mesma forma, igualmente, assim também, bem como. Conectivo de condição, uma hipótese, se, caso, eventualmente, quando você tem ali uma ideia que é, na verdade, uma hipótese, né? Não é algo concreto. Adição, além disso, ademais, mas, por outro lado, você vai complementar a discussão. Você coloca em uma linha um argumento e a próxima linha complementa. Ademais, ou seja, além do que foi discutido, nesse parágrafo, nessa linha, temos uma outra informação, temos um outro argumento. Conectivo também de dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente, quem sabe, é provável. Conectivo de certeza e ênfase, certamente, sem dúvida, né? Quando você quer colocar lá no seu texto uma ênfase à ideia que foi discutida. Sem dúvida, se essa política pública for efetivada, nós teremos a solução da problemática. Conectivos que vão trazer ideias de propósito, de intenção, de finalidade. Você pode colocar com o fim de, a fim de, com o propósito de, com o intuito de melhorar, a fim de melhorar determinada situação. Você está dando ali uma finalidade para o que foi discutido. Conectivos que vão trazer uma ilustração, um exemplo. Você coloca uma discussão, uma ideia, e você quer exemplificar aquilo na prática, trazer uma informação atual, algo que acontece na sociedade. Pode ser utilizado, por exemplo, para exemplificar, isto é,
Conectivo que vai recapitular o que foi discutido, isso é muito utilizado na conclusão, conectivos conclusivos. Em suma, em síntese, portanto é um conectivo muito utilizado assim, dessa forma. Conectivos de causa e consequência, que vão explicar uma ideia. Por consequência, em consequência, você discutiu lá na primeira ideia uma problemática. Por exemplo, você pode colocar que o trânsito das cidades brasileiras está cheio de automóveis. Ponto. Em consequência disso, nós temos congestionamentos. Você utilizou um conectivo que vai ligar uma problemática, que vai trazer ali a explicação daquilo, vai exemplificar, trazer a ideia de causa e consequência. Conectivo de contraste, ele contrapõe uma ideia, contrapõe um argumento. Pelo contrário, em contraste, mas, contudo, todavia, mesmo que nós temos essa informação, essa ideia, nós temos também essa outra ideia, né? Todavia, acontece dessa forma. Conectivos que vão trazer ideias alternativas, ou quer, ora. E nós veremos na prática o emprego de conectivos em uma redação. Eu elaborei esse texto sobre a temática liberdade de expressão nas redes sociais e utilizei vários conectivos que vão garantir a coesão textual, vão trazer elo de ligação entre as ideias, vão juntar frases, juntar parágrafos aqui na minha produção de texto. Na introdução, lá no início, não é necessário você utilizar conectivo, porque na introdução você começa pontuando o tema. Então você começa ali: a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais em uma sociedade. Eu não precisei colocar um conectivo, mas agora eu empreguei um conectivo. Se eu falei que a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais da sociedade, agora eu vou contrapor esse direito. Ele é um direito, mas ele tem limites. E eu utilizo aqui o contudo, conectivo que vai contrapor essa ideia. Apesar de termos assegurado a livre manifestação de pensamento, existem alguns limites para os excessos, que os excessos não ocorram nas redes sociais. E aqui um conectivo que vai trazer a relevância do primeiro argumento. Em primeiro lugar, é preciso compreender o direito à liberdade de expressão. Outro conectivo que vincula essa primeira linha, o em primeiro lugar, a minha próxima linha, o meu próximo período. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, resguardam a garantia da liberdade de pensamento, expressão ou manifestação como um princípio inviolável. Dessa forma, mais um conectivo, então dessa forma traz aqui a ideia que foi colocada anteriormente, que é a liberdade de expressão em 2 dispositivos legais, Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa forma, ou seja, em consequência disso, em uma democracia como a que vivemos, todo cidadão é livre para emitir suas ideias e opiniões sem sofrer restrições e atos de censura. Outro conectivo aqui no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, todavia, apesar de nós termos resguardados nos 2 dispositivos legais a liberdade de expressão, todavia, contudo, existem limites. A liberdade de expressão é pautada pela linha tênue entre o respeito ao contraditório e a dignidade da pessoa humana, ou seja, também aqui é um conectivo, ou seja, estou trazendo agora uma exemplificação, especificando aí a ideia anterior. Existe um limite entre a liberdade de expressão e o momento em que a manifestação de pensamentos é feita com calúnias ou difamações. Nesse contexto, qual o contexto? O contexto do limite, que foi discutido aqui anteriormente, está ligando a minha ideia anterior. Nesse contexto, as redes sociais se tornaram espaços onde ocorrem vários excessos de pessoas que se expressam com desrespeito, repercutindo posicionamentos intolerantes e o discurso de ódio. Vejam que aqui na minha conclusão eu utilizo, no início do parágrafo, um conectivo conclusivo. Portanto, o portanto fecha a minha discussão, retoma o que eu discuti lá atrás. Eu falei de uma problemática, eu falei de consequências, eu falei de leis. Portanto, é preciso exercer a liberdade de expressão sem exceder os limites éticos, humanos e jurídicos. Eu especifiquei que nós temos o direito à liberdade de expressão resguardado em leis, porém podem ocorrer excessos nas redes sociais, calúnias, difamações, posicionamentos intolerantes, discursos de ódio. É um tema muito atual, muito relevante para a redação dos próximos concursos. E aí eu coloco um conectivo que vai retomar essa ideia. Portanto,
é preciso exercer essa liberdade de expressão sem exceder os limites éticos, humanos e jurídicos. Nesse sentido, dentro dessa ideia dos limites éticos, humanos e jurídicos, as empresas responsáveis devem promover as ações que viabilizem o diálogo e o respeito entre os usuários, que devem seguir as regras estabelecidas pelas comunidades. Uso aqui mais um conectivo, que é um conectivo que vai adicionar uma ideia. Além disso, ou ademais, é o papel do Poder Judiciário identificar e punir os excessos que atentam contra a dignidade da pessoa humana nos espaços virtuais. Vejam que todo o meu texto, com o uso desses conectivos, dessas expressões, está coeso. A leitura demonstra um elo de ligação, há uma progressão textual do início ao fim. Venha você também aprender redação de uma forma facilitada. Tenho vários cursos disponíveis para diferentes concursos, PRF, PMs, tem curso disponível também para concursos de outras carreiras, tem um manual de redação que vale para todos os concursos em que nós temos aí a dissertação argumentativa, e é um material onde você vai aprender o passo a passo para produzir o seu texto, colocar conectivos, utilizar argumentos corretos, além disso ter acesso a redações prontas, redações modelo que eu elaborei, e elas servem de base para você produzir o seu texto. Entre agora mesmo em contato, faça parte do meu hall de sucesso, assim como centenas de alunos já conseguiram notas incríveis em redações de vários concursos. É só você entrar em contato no link do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Para vocês um forte abraço e até a próxima.